E aí galera, deixa eu abrir aqui. Então vamos lá para nossa próxima aula, matemática básica DE. Ó, eu vou falar da regra de 3 simples. Tá, então vamos lá. Na regra de 3 simples, basta identificar quais são as categorias citadas no problema e montar a tabela. Então vai ter um problema, vou colocar um exemplo aqui, né? A gente tem que identificar quais são as categorias desse problema e montar uma tabela aí colocando os valores. Após feito isso, precisamos analisar se essas categorias elas são direta ou indiretamente proporcionais. Em ambas as formas, a gente vai sempre deixar padrão, tá, gente? Na hora de resolver o exercício, a primeira fração que eu vou colocar é a fração que vai ter o x. Então, ó, deixa eu pegar a caneta. Vai ser assim, ó. Vamos supor, coloquei um valor aqui, um exemplo aqui embaixo, tá? 2 sobre x igual, e aqui eu analiso essa aqui, olha a interrogação bonita. Eu vou analisar para saber se essa daqui ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Mas vamos deixar padrão, por quê? Porque o que vocês lembram de regra de 3 simples? Muitos aí vão falar assim, é só eu montar os valores e depois eu multiplicar cruzado, só fazer isso. Mas não é isso. Isso aqui é se ela for diretamente proporcional. Consegui grifar bem, né? Mas se ela for inversamente proporcional, vocês vão ver que vai mudar um pouquinho, tá? Aí você fala, se for inversamente é só multiplicar de frente, para quem se lembra do conteúdo. Mas quando a regra de 3 não for a simples, for a composta, vai ficar mais difícil de você fazer desse jeito. Portanto, é o que eu estou falando. Vamos padronizar, tá? Vamos tentar deixar sempre da mesma forma, porque daí vocês não vão errar. É muito mais difícil de errar. Beleza? Então, ó, vamos lá. Vou montar, só recapitulando aqui. Nós vamos montar colocar as categorias, montar a tabela, coloco o valor da fração que tem o x e depois vamos analisar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. No caso, ó, se for diretamente proporcional, simplesmente termina a equação com a fração na mesma ordem como você colocou na tabela. O valor de cima sobre o valor de baixo, do jeito que está montado. Se for indiretamente proporcional, a gente vai inverter esses valores. O valor que tiver em cima, a gente vai jogar para baixo, e o valor que tiver embaixo, a gente vai jogar para cima. Nós vamos inverter essa fração. Eu falo assim, nossa, está difícil de entender. Vamos por exemplo. Ó, esse exemplo aqui. Suponha que 4 padeiros produzem 180 pães em um dia. Se tivessem 6 padeiros, quantos pães seriam produzidos em um dia? Quem que são as categorias? Estou falando de padeiro, estou falando de pães. Então é assim que eu falo que tem que fazer, tá, gente? Ó, escrever isso aqui vai ser uma maravilha, né? Padeiros. Aqui vocês vão escrever padeiros. Vou tentar. Padeiros e pães. É disso que a gente está falando aqui. Padeiros e pães. Não leve em consideração, viu, gente? O garrancho. Então vamos montar essa tabela. Montei as categorias. Quantos padeiros eu tenho? 4 que produzem 180 pães. Se tivessem 6 padeiros, então em padeiros, 6, quantos pães seriam produzidos? X. Como eu falei deixar padronizado, quem que eu vou copiar primeiro? Isso aqui. Esse cara aqui, ó. Lembra que eu falei? Copia sempre quem tem o X primeiro. Então 180 sobre X é igual. E agora nós vamos analisar se ele é diretamente ou inversamente proporcional. Aqui tem os alunos que lembram de regra de 3 que vai estar falando assim, professor, é só multiplicar cruzado isso aí que já acabou o exercício, fica muito fácil. Mas como eu falei, a gente aprende esse multiplicar cruzado quando nem pensa em inversamente proporcional. Então, vamos tentar deixar padrão para quando chegar a regra de 3 composta, que é o nosso conteúdo seguinte, vocês não ter dúvida, tá? Já ficar assim, ó, sempre faz desse jeito, é só seguir como eu estava fazendo antes que vai dar certo. Vamos analisar. Essa análise, gente, vocês vão ter que... Desculpa o barulho, né? Mas, vamos lá, ó. Então, ó, como que eu vou pensar? 4 padeiros produzem 180 pães, beleza? Então, 4 produziram 180. Se tivesse 6 padeiros, vai produzir mais pães ou menos pães? Se 4 produziu 180, 6 vai produzir mais pães. Então, conforme aumenta o número de padeiro, aumenta o número de pães.
Então, se os dois aumentam, é diretamente proporcional. Quando que ele é? Vou colocar diretamente proporcional, chamado DP. Quando que ele é diretamente proporcional? Quando os dois aumentam ou os dois diminuem. Se falasse assim, ó, tem 4 padeiros agora para os 180. Se eu tivesse 3 padeiros, quer dizer, diminuiria o número de padeiro? Vai diminuir a quantidade de pão. Então, os dois diminuem também. Certo? Então, se for diretamente proporcional, eu copio como está. 4 sobre 6. Por isso que eu coloquei lá na tabela lá atrás. Eu simplesmente copio a fração do jeito que eu copiei na tabela. A partir daqui é só multiplicar cruzado para resolver. Pode simplificar antes? Pode. Ficaria mais fácil a conta. 4 vezes x. 4x. 6 vezes 180 vai dar 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Foi 4. Vai dar 1080 isso aqui. E aí, fazendo essa conta, vai dar 270. Então, eu acho que é isso mesmo, né? É 270 pães. Então, gente, ó. Peraí. Esse exercício foi diretamente proporcional. Vocês podem estar perguntando, tá, e se for inversamente? É o próximo exemplo. Sempre que você concluir aqui, escreve, tá? Do que você está calculando. Não vai colocar só 270 e acabou o exercício. Coloca o que vocês calcularam, o que é esse 270. Beleza? Então vamos lá, ó. Próximo exercício. Suponha que 5 pedreiros demoram 16 dias para terminar uma construção. Do que eu estou falando? Pedreiro, 16 dias. E dias. Se tivessem 8 pedreiros e dias. Qual que é a diferença da regra 3 simples para composta? A simples só tem 2 categorias, tá, gente? A simples, padeiros e pães, pedreiros e dias. A composta vai ter mais coisa, tá? Pedreiros, dias e horas trabalhadas por dia, por exemplo. Tá? Então, é isso que vai mudar da simples para composta. A composta, ao invés de ser 2 categorias, ela vai ter 3 ou 4 ou 5, pode ter mais. Então, agora é um carro de som que está passando na rua, viu? Desculpa o barulho aí, gente. Ó, então suponha que 5 pedreiros. Vamos lá. Pedreiros. E aqui dias. Vamos montar. Pedreiros, quanto que tem aqui? 5 pedreiros demoram 16 dias para terminar uma construção. Se tivesse 8 pedreiros, quantos dias? Então, como eu falei de deixar isso aqui padrão, vou fazer aqui do lado também. Então, primeiro, o que eu vou copiar? Quem está com x. 16 sobre x. Isso é igual. E agora vamos analisar. Gente, muita atenção na análise, tá? 5 pedreiros demoram 16 dias para fazer uma obra. Beleza? Se eu aumentasse esse número de pedreiros, tivesse mais gente trabalhando lá, agora tem 8 pedreiros, essa obra vai demorar mais tempo ou menos tempo? Mais dias ou menos dias? Se agora tem mais pedreiro trabalhando na obra, essa obra vai acabar antes, vai acabar mais rápido. Então, conforme eu aumentei o número de pedreiro, vai diminuir o número de dia. Isso é inversamente proporcional. Quando que é inversamente proporcional? Quando eu aumento um, diminui o outro. Ou quando eu diminuo um, aumento o outro. Então, essa é a diferença do diretamente e o inversamente. No outro caso, se os dois aumentam, os dois diminuem, aí é diretamente. Aqui, quando um aumenta e conforme esse aumenta, esse diminui, é inversamente. Então, ó, 5 pedreiros demoraram 16 dias. 8 pedreiros vai demorar menos tempo. Quantos dias? Não sei. Vamos calcular. Só que nesse caso, vocês poderiam estar falando, é só multiplicar cruzado. Está errado. Agora não é multiplicar cruzado. Nesse caso, para quem quisesse fazer normal aqui, por aqui, né? Deveria multiplicar de frente. Vai ficar confuso, não vai? Então vamos padronizar. Montei 16 sobre x igual. Analisei. É inversamente? É. Então,
inverte um com o outro. Ao invés de ser 5 sobre 8, vai ser 8 sobre 5. Só isso, gente. Bem simples, né? Se fosse regra de 3 composta, seria a mesma coisa. Agora vocês colocariam vezes aqui e vai continuar. Mas isso eu falo na próxima aula. Agora resolve o exercício. Multiplicação cruzada. A gente já inverteu, né? 8 vezes x. 8x. 5 vezes 16. 80. Passando 8 dividindo, vai dar que x vale 10. 10 o quê? Dias, né? Beleza, galera? Então, ó, a aula vai terminar aqui. Essa aula eu só falei de regra de 3, né? Simples. Vou passar alguns exercícios, porque entendendo a regra de 3 simples, vocês vão ver que a composta vocês vão fazer facinho, com a mão nas costas. Tá? Então, espero que tenham entendido e vou logo mais arrumando as atividades. Um abraço, galera. Até mais. Deixa eu fechar.